Teta nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda vai ser. Toca, gaiteiro! Palito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda vai serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado. Vamos principiar o Coité Cultura, vamos descambar pra cá. E a partir de agora nós temos Coité Cultura ao vivo pra todo o Brasil, né, Vinícius? Todo o Brasil. Existe um igual a mim. Pode até falar quem quiser que eu sou dobrado. Muito bem, vamos adiantar do nosso lado aqui. Olha a Casa do Arroz, em Conceição do Coité. Tem melhor preço e atendimento super especial. Casa do Arroz, com Padre Manuel, localizado na rua Landulfo Alves, número 116, bairro Marajoara, no centro, Casa de Conceição do Coité. Telefone 759-8110-1730. 759-8110-1730. Manuel da Casa do Arroz agradece a preferência. Programa Coité Cultura, apresentado por Ninho Santana. Aqui quem vos fala é o Dr. Braz Emanuel, médico oftalmologista aqui do Instituto de Olhos Braz Emanuel, onde nós atendemos aqui no centro da cidade de Conceição do Coité, na cidade de Santa Luz também, Nordestinas e São Domingos, onde realizamos medidas de cuidado visual, prescrição de óculos, adaptação de lentes de contato, diagnóstico e cirurgia de catarata, cirurgia de pterígio, diagnóstico e prevenção ao glaucoma, que é uma doença importante que precisa ser diagnosticada precocemente. Estamos atendendo aqui de segunda a quinta-feira e sexta-feira em Santa Luz e Nordestina também. Você que precisa fazer seu exame de vista, está sentindo algum desconforto visual, estamos aqui localizados no centro da cidade de Conceição do Coité, como também no centro da cidade de Santa Luz, Nordestina e São Domingos. Posto de combustível ABS, localizado na Avenida Antônio Calixto da Cunha, número 641, saída Coité a Salvadalha, aberto todos os dias, das 5h30 às 20h30. Posto ABS, preço baixo e qualidade, saída Coité a Salvadalha, Conceição do Coité, Bahia. Liquigás, localizado no bairro dos Barreiros, ao lado do Eliel Supermercado. O telefone é o 075-3262-1070, 991-08-8818. Jailson agradece a preferência. Liquigás, Centro, Conceição do Coité, Bahia. Hightech Informática, manutenção em computadores, servidores, notebooks, impressoras e monitores com qualidade e tecnologia de ponta. Uma grande variedade em produtos e acessórios para equipamentos de informática. Hightech Informática. Faça suas compras em Cedrais Supermercado, no bairro da Jaqueira, em Conceição do Coité, na rua João Guilherme de Oliveira, número 257. Cedrais Supermercado, telefone e WhatsApp 759-8178-4019. Cedrais Supermercado. Farmácia Santa Maria, quem mais barato vende em Coité e toda a região. Farmácia Santa Maria, quem mais barato vende em Conceição do Coité, em toda a região. Aberta todos os dias, domingo e feriado. O povão fica feliz, você só compra barato. Atendimento especial, sua melhor opção. Desejando boa festa, um feliz São João. Aqui você economiza fazendo uma sua compra. Quem lhe garante é o forrozeiro de Santana. Farmácia Santa Maria, quem mais barato vende em Conceição do Coité, em toda a região. Aperta todos os dias, domingo e feriado. O povão fica feliz, você só compra barato. Newton Car, peças e serviços. Rua Senhora Santana, número 409. Telefone 75-3262-3426. Newton Car.
Contorno Material de Construção, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária, número 618, Conceição do Coité. Tem de tudo para sua construção, o melhor preço da região. Telefone Zap é o 075 982 75 9009. Elias, Osana, a direção agradece a preferência. Contorno Material de Construção é quem mais barato vende em toda a região. Muito bem, coxa comigo, muito bem, estamos chegando. Zacarias tá por cá, com Mariana Meira, com o Padre Velho, com o Padre Alberto, que o Alberto tá vendo a gente. Vamos principiar. Nós temos hoje aqui duas matérias boas para mostrar. Quem não viu vai ver, e quem viu vai ver, né? Quem não viu vai ver. Vamos chegando para cá que nós temos essa primeira matéria aqui de Zé de João Rolinha. E depois a gente vai mostrar um pouquinho aí para vocês que não viram aí a nova edição da Toca da Onça. Eita gota serena. Bora ver! Sente saudade, ela me ligou e por telefone ela... Meus amigos que assistem o Coité Cultura, estamos aqui na zona rural do município, marcando a chuvinha ali. Pessoal, nós estamos aqui em busca aí, mais um irmão meu aqui. Estamos em busca aqui de um conhecido que nós vimos há 43 anos atrás, lá na região de Irecê. Tivemos a informação que ele está nessas mediações aqui, da Fazenda Artamira. Então estamos aqui, vamos futucar, ver se a gente consegue encontrar esse amigo de muitos anos. A gente conviveu lá em Irecê até os anos 83. Vamos seguindo aqui para gente tentar achar as informações que realmente está aqui. Ele trabalha em um motor de sisal. É meio difícil, entendeu? Porque a gente não sabe qual dos três amigos que é. A gente tá simulando quem é essa pessoa. E realmente ele ficou sabendo que o falecimento de papai, disse que ele ficou muito triste. A gente está julgando dois amigos aqui da região de Barrocas que trabalhou com a gente lá em Irecê. Então vou aqui mais meu irmão Roniel. A gente vai seguir aqui. Estamos aqui puxando o celular aqui para gente ver, né, o GPS. Bora, Nel, desliga esse furunco, deixa pra lá, assim. Vamos seguindo aqui, nós estamos aqui perdidos igual um cego inteiro. Volte, meu amigo, não é pra ali nem pra cá. Nel, esse seguinte, aqui, esse corte de pai aqui tá antigo aqui. Aqui tá dizendo que esse motor cortou tem muito tempo. Mas você quer seguir em diante, vambora. Você quer ir, vambora, né? Rojão da besta russa, né, cara? Pois é, amigão, a gente está tentando encontrar esse amigo. Vale a pena rever uma pessoa de tantos anos, né? As informações, a gente queremos matar essa saudade aqui e ver de pé. Vamos seguindo, Nel. Que estou encontrando aqui, pessoal, me lembra a minha infância aqui nesse reculizeiro. Nel já sumiu ali pra dentro, não sei pra onde foi. Tá perdido também, não tem motor rodando aqui. Aí quando eu vejo um pé de licurizeiro desse, eu lembro que a gente pegava o licuri pra fazer uma cocadinha. Ah, que coisa bonita, né, gente? A nossa flora aqui do nosso sertão. A pindoba chamada, né? A pindobinha aqui, olha pra isso aqui, ó. Aqui era o lugar certo de a hora que a gente tivesse com preguiça, entrar aqui pra debaixo, catar um licurizinho, carregar umas pedrinhas do lado, aí, ó, caixinha de licuri aqui, ó. Só o milho da pipoca. Mas estamos perdidos aqui, viu? Não vamos daqui dessa situação aqui, a gente não vai encontrar não. Olha pra aí, pessoal. Olha que coisa, a natureza de Deus como é que é, né? Pé de licurizeiro aqui, ó. Aí que é caixa de licuri aqui. Eu vivi uma boa parte da minha vida dentro desse sertão velho aqui, ó. Aqui o licuri já florando aí pra jogar os cachinhos. Vamos voltar, gente, né, Panel? Vamos voltar. Vamos ter uma informação ali pra frente, Panel. Ver se nós encontramos esse motor pra gente tentar botar isso adiante, né? Vamos seguindo aqui e ver se a gente consegue encontrar esse motor de sisal pra gente poder realmente encontrar esse velho amigo, né? Vamos seguindo, né? Bora seguindo.
Vamos pegar outro rumo aqui, né? Vamos pegar outro rumo aqui. Tem um motor zoando aqui perto, né? Tem um motor zoando aqui perto. Olha, chegamos aqui em um motor. E a gente parece que... Será que vai ser aqui, rapaz? As informações que não é esse motor aqui. Aqui é outro motor. E já estou aqui, vou fazer um vídeo aqui para mostrar para os nossos telespectadores a luta do homem do campo, né? E a gente mostrando para vocês aqui, ó, o meu trabalho aqui de distribuidor. Fiz muito isso aí, viu, pessoal? Minha família, a gente trabalhou muito com isso aí. Aí, ó, tô ligado aqui, mas as informações que o motor não é esse. É na outra fazenda, temos que descampar para lá. É isso aí, vamos ter que ir. Pessoal, a luta aqui, ó. O cara desse aí, quando lutar o dia todo, qual é o colesterol que vai ficar dentro do corpo? Do jeito que trabalha o dia todo que Deus dá. Aqui é o posto de resíduo, ó. Aí, ó. Já inventaram meio mundo de máquina para distribuir o sisal. E nenhum deu certo igual essa máquina paraibana. Essa é a mais completa. Vamos seguir, gente. Bora, Nel. Vamos embora. Gente, vamos embora aqui, vamos descambar. A gente agradece aqui o pessoal pela informação. Não é esse motor. Nel já desanimou ali, ó. Ó o Rojão, ó. Já desanimou. Já andemos demais, rapaz. Mas vamos ir, vamos ver se nós conseguimos chegar no bate-papo aí, né, compadre Nel? Bora seguir. Pessoal, aqui sempre todo rancho de motor. Todo rancho de motor tem uma casinha dessa aqui, pro cara botar o óleo, o sisal. E sempre tem um curralzinho de ovelha. E a gente percebe hoje a ausência dos animais. Por conta das matanças, né, que os cães vêm fazendo com os animais, o pessoal deixaram de criar. Isso gerava uma sustentabilidade para o pequeno criador. Aí tá tudo aí, ó, os curralzinhos velhos. As pessoas perderam a vontade de criar. Aqui é a casinha para poder botar o sisal. Isso é natural, todo campo de palha tem isso. É isso aí, pessoal, tem até uma fibrinha aqui já, hoje, como hoje, terça-feira, né? Já trabalhando bastante, trabalha o dia de ontem, da segunda, hoje é de tarde, ó, 3 horas da tarde. E até que tá mais ou menos, né? Tá mais ou menos. Dinheiro por aí, é R$4.500 o quilo aí, 1.000 quilos seco, é R$4.500 aí, ó. E hoje tem a vantagem que o dono do motor fica com 80%. Em cada 1.000 quilos, 800 em cada em cada R$1.000, o dono do campo só fica com 200. 800 é o dono do motor. Essa é a lógica de hoje. Vamos seguir aqui. Vamos dar aqui outra direção pra gente. Mandaram a gente descambar aqui, ó. Eita furunga. Vamos seguir. Vamos ir. Já estamos aqui, a gente vai encontrar. A gente vai encontrar aqui. Bora, Mel. Bora, não desanime não. Foi invenção da gente, né? Já chegamos aqui nesse campo de sisal aqui, ó. Que as informações agora é boa, viu? Aqui tem um amigo velho aqui marrando o sisal aqui. E ele disse que nós chegou no endereço certo. E vai levar a gente lá aonde está o cara. Agora animou. Vamos chegando, agora vai dar certo. Já encontramos aqui o motor, aonde ele está. Depois de muitas andanças. E a gente vai agora conversar com ele, bater um papo. Campo de palha aqui, você está vendo que já é outro, né? Então região, a mesma região, mas porém em lugares diferentes. Estamos seguindo aqui, Nel já tá lá adiante. Anda demais, tu é doido, moço, tu é doido. E eu para andar, para caminhar e filmar e narrar, eu não acompanho não. Aí, corte de palha aí. Meu pai fez muito isso, nós fizemos muito isso. Por sinal, até o corte de palha é muito bem feito, ó. Era os donos de campo ficavam felizes quando os cortadores cortavam assim redondinho, né? Não destruía muito o outro pé. É isso aí, estamos chegando aqui no motor e parece que vamos encontrar aqui o caba velho que está chegando por cá, né? A gente vai encontrar, ver quem é esse amigo nosso aqui, beleza? É isso aí, pessoal, é isso aí. Pois é, meus amigos, conseguimos aqui. Estamos aqui no local certo, viu? Vai ter surpresa. Nós somos Coscomeu. Caminhamos demais, até que a gente conseguimos aqui a localização. Agora a gente vai bater o papo aqui com o Padre Zé.
Pra você ter ideia, em 83 foi quando a gente viu ele, 1983. Nós estamos em 2026, 43 anos se passaram e a gente, por coincidência, encontramos aqui esse homem aqui. Trabalhou mais a gente muitos anos lá em Irecê. Vamos agora bater um pilera aqui e fazer esse registro para vocês aí. Nós somos Coscobeu, né? Nós só não tem dinheiro, agora coragem. Haha, gota serena. É isso aí, Coité Cultura. Pois é, meus amigos que nos assistem, a gente acabei me encontrando aqui o Caba Velho, filho de seu João de Rola Rei, né, Léo? Tava lá em seu Everto, Zé, irmão de Bengo. E aí, Léo, a satisfação da gente ver ele aí, né? Depois de tantos anos. Grande, porque a gente tem muito tempo lá, não foi isso? Muito tempo. As irmãs dele, a mãe, o pai. Nós passamos, foi anos, rapaz, juntos. Aí você veio parar aqui no Coité, que você falou por quê? Você tá aqui de quanto tempo, primo? Você veio de lá pra cá? Tem 2 meses. Que veio lá do sertão? Vem cá, rapaz. E ela mora onde hoje? Mora em Salvador. Mora em Salvador. E seu pai, seu João, você é vivo ainda? E sua mãe? Mãe é viva. Mora na onde ela? João Dourado. É assim mesmo, rapaz. Ah, pois você tá lembrado de mim, não? Ninho era pequeno. Ninho. Ele era pequeno, verdade. era pequeno. Qual era o cara bom de bola, o mais novo, que jogava bola? Era eu mesmo. Era ele. Não. Ficou forte. Meus amigos, nós estamos aqui do Coité Cultura. A caminhada foi grande, né, Léo? E nós localizamos aqui uma pessoa que há 1983 nós saímos de lá, deixou ele lá em seu Everto, lá em Irecê, exclusivamente ali chamava Canal, hoje é João Dourado. E depois de 43 anos, encontramos com ele aqui. Deixa eu dar um alô pro povo aqui que tá perguntando aqui, quem chegou por cá, quem tá ouvindo. Compadre Ivonete, Gota Serena Véia. Não, respeite os mais velhos, né, compadre? Respeite o mais velho aí, o irmão do Sangue velho. de Jesus tem poder, que desmoralidade, Compadre hein? Ivonete, Deus lá é em Terra mais. Nova, tá vendo a gente aí? Tá por cá lá vendo a gente aí. De lembrança pro Padre Zeca. A gente conseguiu aí já estabilizar um pouquinho, não foi? O Padre Zeca ganhou o violãozinho, ganhou o computador e agora ele vai aprumar a carreira de volta, né, compadre? O velho, nós organizou as coisas aí. Comadre, né? Esse aí é filho de João Rolinha. Esse da reportagem, viu, comadre? Aí é filho de João Rolinha lá, João Rolinha, irmão de Bengo. Aí é Batola, Butola, é um nome assim que nem eu lembro mais também, né? 43 anos que esse homem, que a gente não via esse filho de Deus, veio parar em Coité. É brincadeira coisa dessa, né, comadre, velho? Comadre Neuza Santana, tá mais gente, Pedrinho Coité, tá na sintonia aí, né, comadre Neuza da mesmo, Zé João, compadre Roberto, Zacaria, velho, né, compadre? Bora adiantar, que tem muita coisa pra gente mostrar hoje ainda. Bora adiantar, não o bambu, né, engancha. Coité, na região de Coité. Olha, galera, quem tá aqui? Olha, galera, quem tá aqui. Esse filme vai pagar pra ele. Vai pra ele lá. Olha quem tá aqui no certo negócio. Pois é, meus amigos, é isso aí, ó. Como é que é a vida aí, ó. Ele acabou encontrando. Nós agora vamos registrar aqui pra vocês que nos assistem. Eles nunca viram o que é motor de sisal. Vou mostrar pra vocês. Vai virar o motor. O Pablo vai pegar agora. É isso aí, gente. É a luta. Ó. Aqui é pro ganha-pão do pai de família. O cara serve, o cara resida, o cara estende fibra. É isso aí, pessoal. Hoje é sofrido, é. Agora só que ganha um dinheirinho melhor do que quem é salariado aí, viu? Salário mínimo. Porque se trabalhar aqui 4 dias aqui, dá pra ganhar 500 reais aqui. Mas a nossa bate-papo aqui é esse, pessoal. Vou mostrar aqui a usina pra vocês. Comadre Inês, ele é irmão de Bengo, de Dinda, de Marluce. Lembra desse pessoal? Só que Bengo e Dinda já estão mortos, né? Já morreram. Morreram, não sei que morreu, né? E aí tem o pai dele faleceu também, João Rolinha, e a mãe dele está em Canal, né, compadre velho? Zacaria está aí vendo a gente, chegou o João velho também. O Antônio velho de Romão tá por cá, Noélio, Zacaria, muito bem. Bora adiantar, tem muita coisa para te mostrar aqui hoje. Então, essa história aí, a gente encontrou ele, né? 40 e tantos anos que nós não tínhamos encontrado ele, não visto ele, que quando nós saímos de lá,
foi em 83, né? 83. Então, para 90, para 2026, exatamente 43 anos que nós não tinha, né, se encontrado mais. E ele veio parar em Coité para trabalhar em Coité. Ele era forte, lembra, né? Ele era mais forte, também era mais bonito, né? Hoje estamos aí coisado. Mas aí, ó, tá aqui na região, tá atrás da Serra do Mucambo, trabalhando aqui no motor de sisal. Foi tantos anos. Grande, porque a gente tem muito tempo lá, não foi isso? Muito tempo. As irmandeiras, a mãe, o pai. Nós passamos, foi anos, rapaz, juntos. Aí você veio parar aqui no Coité, que você falou por quê? Você está aqui de quanto tempo, primo? Você veio de lá pra cá? Tem 2 meses. Que veio lá do sertão? Vem cá, rapaz. E ela mora onde hoje? Mora em Salvador. Mora em Salvador. E seu pai, seu João, você é vivo ainda? E sua mãe? Mãe é viva. Mora na onde ela? João Dourado. João Dourado. É assim mesmo, rapaz. Ah, pois você tá lembrado de mim, não? Ninho era pequeno. Ninho. Ele era pequeno, de Desde verdade. que eu era pequeno. Qual era o cara bom de bola, o mais novo, que jogava bola? Era eu mesmo. Era eu. Não joga bola não. Não. Ficou forte. Meus amigos, nós estamos aqui no Coité Cultura. A caminhada foi grande, né, Nel? E nós localizamos aqui uma pessoa que há 1983 nós saímos de lá, deixou ele lá em Seu Efeto, lá em Irecê, exclusivamente ali chamava Canal, hoje é João Dourado. E depois de 43 anos, encontramos com ele aqui em Coité, na região de Coité. Olha, galera, quem tá aqui. Esse filme vai pagar pra ele. Vai pra ele lá. Olha quem tá aqui no certo. Pois é, meus amigos, é isso aí, ó. Como é que é a vida aí, ó. Ele acabou encontrando. Nós agora vamos registrar aqui para vocês que nos assistem. Eles nunca viram o que é motor de sisal. Vou mostrar para vocês. Vai virar o motor. O pau vai pegar agora. É isso aí, gente. É a luta. Ó. Aqui é pro ganha-pão do pai de família. O cara sembra, o cara resida, o cara estende fibra. É isso aí, pessoal. Hoje é sofrido, é. Agora só que ganha um dinheirinho melhor do que quem é salariado aí, viu? O salário mínimo. Porque se trabalhar aqui 4 dias aqui, dá pra ganhar R$500 aqui. Mas a nossa bate-papo aqui é esse, pessoal. Vou mostrar aqui a usina pra vocês. É isso aí, gente, ó. Poucos conhecem aí, ó. O resideiro vem aí, bota pra torar aí, ó, pra isso, ó. Aí, é luta, velho, é luta. O jumento aqui, ó. Aqui os bichinhos trabalham aqui de inverno a verão. Os jumentinhos. Jumentinho, né? Cabelo louro. Vamos embora pra cá. Pois é, meus amigos, vamos agora seguindo aqui, mostrando pra vocês como é a labuta do ponhador de palha aqui, ó. O jumentinho, né? Um corta, o outro panha, né? É R$700, 1.000 quilos. Quando eles botarem 1.000 quilos no pé, são R$700. Aí, metade desse e metade de quem panha. E aí, arrocha o nó. Isso aí, mostrando só pra vocês aí que assistem o Coité Cultura. Muito bem, meu povo, muito bem. Tá dito e redito. O papo foi esse aí. Pois é, compadre Dadá, né, compadre Dadá? O compadre Dadá já fez também muito isso. A nossa geração passou por isso aí. A gente sabe disso, né? Passemos por isso. E graças a Deus, como disse o compadre Dadá aqui, graças a Deus por isso. Agora não tempo sofrido da Água Serena, viu? Falar a verdade é preciso. Porque naquele tempo não ganhava dinheiro, não. Naquele tempo o dinheiro era pouco, né? Para você ter ideia, hoje... Viu, compadre Dadá? Eu me informei com o dono do motor aí. Em cada R$1.000, 1.000 quilos seco do sisal,
1.000 quilos seco, ele se torna R$4.500, beleza? O dono do motor só fica com, o dono do campo só fica com 20% da produção, 20. Então, em cada R$1.000, o dono do campo fica com 200. Então, ele vai ficar com 800, R$900 é o dinheiro que ele vai ficar em 1.000 quilos seco, R$900. Aí o restante é do dono do motor. Então, eu estava conversando aí com o servador, o resideiro, cada um ganha aí R$700, R$600 por semana, trabalha 3 dias e meio e ganha esse dinheiro aí. Então, assim, é diferente. No meu tempo, trabalhava de segunda de manhã, 9, 10 horas, começava e ia para sábado. Era uma fome da gota serena, não tem negócio de conversa não. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Era desmoralidade, mas hoje não, hoje tá melhorzinho aí, hoje melhorou, né? E vai perder sisal porque não vai ter quem trabalha. Gente, daqui a pouquinho eu vou mostrar a vocês lá a segunda edição da Cotoca da Onça, enrabaram a onça, não pegaram, e tá uns infernos. Mas já viram essa matéria aí, daqui a pouquinho vai mostrar para vocês, né? Esse rapaz aí tá com o braço cortado da máquina, esse resideiro aí, ó. Ele foi cevar e a máquina comeu a metade do braço e ele tá aí residando com um cotoco e tá trabalhando, né, rapaz? Tá trabalhando. É assim, mas é João, canta um cadinho aí pra gente voltar pra outra matéria ligeiro, vá. Tá inspirado hoje, viu? Tá inspirado hoje. Bota no grupo ali, né? Vou botar. O cantor que contou lá do Tatu. Muito bem, compadre Dadal, compadre Dadal, não, compadre Dadal, aí tá atrás da serra. Se eu lhe mostrar, compadre Dadal, você ainda tá aí ainda. Se você tiver aí, dê ok para você ver uma pessoa que você viu essa pessoa junto com a gente há 43 anos atrás, lá em Irecê. A gente foi atrás dessa reportagem e a gente acabou encontrando esse filho de Deus aí, filho de João Rolinha, viu? Você vai lembrar dele, irmão de Dinda, de Bengo, de Porrolô, eu me esqueci até o nome dos outros. Irmão de Quengô de Serena mais, velho, tanta gente que eu não lembro mais. Filho de João Rolinha. Então, se você tiver aí, compadre Dadal, se você tiver aí, dê um joinha aí para eu só mostrar a imagem do rapaz aqui para você ver. Se você tiver ainda assistindo aí. Se não tiver, eu não vou mais mostrar não, porque também vai cansar o povo com tanta gente feia assim, mostrando toda hora. Mas se você tiver aí, Dadal, se você tiver vendo aí no programa, dê um joinha aí que eu vou lhe mostrar aqui o Cuscobeu do filho de compadre João Rolinha, que nós localizou lá, esse motor aí do compadre Dadal não tá na asa aberta não, tá no fundo, na lateral aí da Serra do Mucambo, viu? Viu, compadre Dadal? Filho do Cuscobeu, compadre Dadal, responda. Por Nossa Senhora, estou aqui dizendo que você responda. Se você. Rony Almeida chegou? Chegou, Rony Velho também chegou, né, compadre Dadal? Então, eu quero só que você me diga, se você estiver por aí, né, compadre Dadal? Diga porque, para eu lhe mostrar essa figura. Mas se você não tiver também, não tem mais graça, né? Todos conhecem aí, ó. O resideiro velho aí, bota pra torar aí, ó, pra isso, ó. Aí, é luta, velho, é luta. Muito bem, vou esperar aí o Pata se der sinal, se não der, Pois é, meus amigos, vamos eu mostro a ele aí, depois eu mostro a ele aí. Né, compadre Rony? Deixa pra lá, não tá aí, já mostremos, tá mostrado, né, compadre Rony, velho? Compadre Rony tá lá na cidade
a cidade de Jardim, na cidade de Jardim, de Furunco. Ele tá lá nas casas da Caixa, Árvore da Caixa. Ah, tanto o nome do Furunco, né, compadre velho? Portanto é que tá em casa. Pronto. Ele não vai, não. Ele vai sim, vem a beijo. Vem a beijo. Quem foi que botou essa veia pra falar aí por Nossa Senhora, meu Deus do céu? Meu Deus do céu! Eu não entendo essa programação aqui, não. Povo doido. É uma desorientação braba aqui, Sangue né? de Jesus tem poder. Que desmoralidade, hein? Bora adiantar, bora. Agora vamos lá pro menino do fundo. Padrinho, aqui Oi. é Braia, manda um alô aí pra mim. Vai, vá se lascar também. Eu falo logo é assim. Eu não tenho paciência com tanto menino nesse programa. Só tem menino, rapaz. Ninguém aguenta, não. Você tá mentindo, que eu Aí, sei. só tem menino. Você tá mentindo. Só tem Não tenho medo de menino. nada. Aí, ó. É valentia, é as coisas tudo. Coité Cultura com Nil Santana. Vá se lascar. Esse cara vai admitir, viu? Vai admitir nos infernos, diabo. Vá pros infernos você também, né, compadre Dadal? Ô, Dadal, você chegou? Dadal chegou. Dadal, ô, compadre Dadal, ó, eu vou lhe mostrar aqui. Noelson Araújo, tá por cá, vendo aí? Febrento, velho. Noelson, que nome bonito, bicho. Gostei. Aí é feio, eu conheço. Ô, menino que me bota em boca quente, viu, Aí bicho? é feio, eu conheço. Deixa Noelson assistir o Coité Cultura. Aí é feio, eu conheço. Eita, furunca, né, Sangue velho? de Jesus tem poder. Que desmoralidade, Bora, hein? Febrento, Deus bora, é compadre mais. Dadal, compadre Dadal, ó, Dadal. Você vai ver aí, compadre Dadal, a gente fez uma reportagem, a gente foi atrás desse Coscobil aqui, ó. Filho de João de Rola. Filho de João Rolinha, rapaz, veio bater em Coité, e a gente depois de 43 anos, nós ficamos sabendo que esse homem estava aqui, a gente foi atrás, eu e o Marnel, nós rodou aqui, rapaz, esse cinzal todinho do fundo aí da Serra do Mucambo, mas nós logo encontrou. Eu vou botar um pouquinho aqui para dar a conhecer, irmão de Dinda, irmão de Bengo. Dinda e Bengo já faleceram, né? É isso aí. Vamos ver. Pois é, meus amigos, conseguimos aqui. Estamos aqui no local certo, viu? Vai ter surpresa. Nós somos Coscobel. Caminhamos demais, até que a gente conseguimos aqui a localização. Agora a gente vai bater o papo aqui com o Padre Zé. Pra você ter ideia, em 83 foi quando a gente viu ele. 1983. Nós estamos em 2026. 43 anos se passaram e a gente, por coincidência, encontramos aqui esse homem aqui. Trabalhou mais a gente muitos anos lá em Irecê. Vamos agora bater um pilera aqui e fazer esse registro para vocês aí. Nós somos Coscobel, né? Nós só não tem dinheiro, agora coragem. Haha, gota serena. É isso aí, Coité Cultura. Pois é, meus amigos que nos assistem, a gente acabei me encontrando aqui o Caba Velho, filho de seu João de Rola, né, Léo? Tava lá em seu Everto, Zé, irmão de Bengo. E aí, Nego, a satisfação da gente ver ele aí, né? Ô, Dadal, ele tinha um apelido, né, com o Jorge Watts. Jorge Watts não tá entrando na conversa aqui, não sabe, né? Não tá entendendo a nossa história aqui, né, Jorge Watts? Ele tá dizendo que já trabalhou. Ô, Dadal, a gente tá dando o nome dele é Zé. Mas lá, Dadal, ele tinha o nome de Baitola, né? Butola, era o nome assim, irmão de Bengo, irmão de Dinda, irmão desses furuncos tudo lá, que eu não lembro de todo mundo, né? E ele veio bater em Coité. Foi tantos anos. Grande, porque a gente tem muito tempo lá, não foi isso? Muito tempo. As irmãs dele, a mãe, o pai. Nós passamos, foi anos, rapaz, juntos. Aí você veio parar aqui no Coité, que você falou por quê? Você tá aqui de quanto tempo, primo, você veio de lá pra cá? Tem 2 meses. Que veio lá do sertão? Vem cá, rapaz, e ela mora onde hoje? Mora em Salvador. Mora em Salvador. E seu pai, seu João, você é vivo ainda? E sua mãe? Mãe é viva. Mora na onde ela? João Dourado. É assim mesmo, rapaz. Ah, pois você tá lembrado de mim, não? Ninho era pequeno. Ninho. Ele era pequeno, de Nesse tempo verdade. eu era pequeno. Qual era o cara bom de bola, o mais novo, que jogava bola? Era eu mesmo. Era ele. Não joga bola não. Não. Ficou forte. Meus amigos, nós estamos aqui no Coité Cultura. A caminhada. Dadal, e quem tá vendo a gente aí, Néia, Neuza, que todos conhecem aí, né, comadre, velho?
ele era gordão, fortão, né? Ele tá magrinho assim, porque a baitola da vida, né? O nome dele era Baitola, Butola. O nome dele é José, vocês não estão lembrando, mas o nome dele é Bitola. Bitola, irmão de Dinda, irmão de, já vou repetindo, filho de João Rolinha, né? Esses furucos tudo aí, beleza? Foi grande, né, Nel? E nós localizamos aqui uma pessoa que há 1983 nós saímos de lá, deixou ele lá em seu Everton, lá em Irecê, exclusivamente ali chamava Canal, hoje é João Dourado. E depois de 43 anos, encontramos com ele aqui em Coité, na região de Coité. Olha, galera, quem tá aqui. Esse filme vai pagar pra ele. Vai pra ele lá. Olha quem tá aqui no Pois é, meus amigos, é isso aí, ó, como é que é a vida aí, ó. Ele acabou encontrando. Nós agora vamos registrar aqui para vocês que nos assistem e nunca viram o que é o motor de sisal. Vou mostrar para vocês, vai virar o motor. O Pablo vai pegar agora. É isso aí, gente, é a luta. Ó. Aqui é pro ganha-pão do pai de família. O cara sembra, o cara resida, o cara vestido de fibra. É isso aí, pessoal. Hoje é sofrido, é sofrido, agora só que ganha um dinheirinho melhor do que quem é salariado aí, viu? Salário mínimo. Porque se trabalhar aqui 4 dias aqui, dá pra ganhar R$500 aqui. Mas a nossa bate-papo aqui é esse, pessoal. Vou mostrar aqui a usina pra vocês. É isso aí, gente, ó. Poucos conhecem aí, ó. O resideiro velho aí, bota pra torar aí, ó, pra isso, ó. Aí, é luta, velho, é luta. O jumento aqui, ó. Aqui os bichinhos trabalham aqui de inverno a verão. Os jumentinhos. Jumentinho, né? Cabelo louro. Vamos embora pra cá. Pois é, meus amigos, vamos agora seguindo aqui, mostrando pra vocês como é a labuta do ponhador de paia aqui, ó. O jumentinho, né? Um corta, o outro panha, né? É R$700, 1.000 quilos. Quando eles botarem 1.000 quilos no pé, são R$700. Aí, metade desse e metade de quem panha. E aí, arrocha o nó. Isso aí, mostrando só pra vocês aí que assistem o Coité Cultura. Muito bem, meu povo, muito bem. Tá dito e redito. O papo foi esse aí. Ô, João Carneiro tá vendo a rede aí, né, compadre, velho? É Rei Carneiro por cá vendo a rede. Bitola. Dadal é gota serena mesmo, meu amigo. É Bitola. Comadre Deus, é Bitola. Viva Deus, tá feio, né, velho? Mas tá vivo. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Bitola, 62 anos ele tem, vai fazer 63. E tá aqui trabalhando na região de Coité. Vem embora. As informações foi essa. Ele chegou aqui em Coité, por coincidência do destino, a vida é assim. Ele ficou ali no Pousada Cinzal. E ele depois amanheceu o dia, procurando informação. Aí arrodeou, perguntou onde tinha carro para o povoado. Falou o nome de uns povoados doidos lá que deram para ele, que era Boa Vista, que era Goiabeira, não sei como foi. Ele, por coincidência, foi para o ponto da Goiabeira ali, que é o mesmo da Boa Vista. Aí falando que conhecia a Goiabeira, chegou no ponto da Goiabeira, eu conhecia seu Antônio Carneiro. Aí falou o nome de Veto, falou o nome de Finaloito, foi que ele lembrou. Falou o nome de Loito o quê, rapaz? Ou foi Elinelson, ou foi Bidonga, não lembro.
E aí disse que o pessoal dizia, aí, seu Antônio, seu Dica. Ele lembrou de um bocado de pessoas que ele lembrou lá e falou que conhecia de Goiabeira. Com isso, ele foi trabalhar no motor de um proprietário de Boa Vista, né, compadre? E aí alguém ficou disseram para Nel, que o dono do motor viu o Nel na Boa Vista, conversando com o Nel, é amigo de Nel, e disse que tinha uma pessoa trabalhando com ele que conhecia papai. E quando perguntou por papai da Goiabeira que papai tinha falecido, ele ficou sentido. Aí a gente foi atrás para descobrir quem era, e a gente encontrou. Compadre Ociel Carneiro, boa noite, compadre Nil Santana. Já trabalhei muito também no motor, lá em Lameiro de quem? Lameiro de Barão, na região de Salgadalha. Quem é que não já trabalhou nesse furunco, rapaz? Quem é que não já trabalhou nisso? Por Nossa Senhora. Quem tem mais de 40 anos aí já trabalhou nesse furunco e foi muito tempo, já trabalhou nisso. Muito tempo, a gente já trabalhou demais nesse negócio, né? É como diz o padre Dadal, dá graças a Deus por ter sobrevivido, porque naquele tempo era difícil demais trabalhar nesse relento, nesse troço. Mas hoje dá para ganhar o dinheiro, não tem mais a gente, né? A gente nessa andando aqui, aí. Ó. Já... O meu trabalho aqui no distribuidor. Fiz muito isso aí, viu, pessoal? Minha família, a gente trabalhou muito isso aí. Aí, ó. Tô ligado aqui, mas as informações que o motor não é esse. É na outra fazenda, temos que descampar para lá. É isso aí, vamos ter que ir. Pessoal, a luta aqui, ó. O cara desse aí, quando lutar o dia todo, qual é o colesterol que vai ficar dentro do gente caminhamos demais, viu, Paradal, para encontrar esse motor aí. Nós rodemos igual o furunco velho dentro dos campos de Cinzal, mas nós conseguimos encontrar, pergunta um, pergunta outro, e a gente acabou comendo um licorizinho ainda. Costume, né? Diz que a gente não esquece a origem da gente. Parei debaixo desses pés de licorizeiro, cansado, tarde todinha para achar esse homem, para achar com o padre Bitola velho. Que o padre Dadal lembrou o nome do homem, Bitola, né? Descambou nesse meio de mundo aí, ó pra isso, ó. Rapaz, o negócio não é brincadeira não, o negócio foi de lascar mesmo. E a gente foi embora e aí agora achemos o rumo, né? Muito bem, vamos partir agora para outro endereço, viu? O que foi, comadre? Oxi, karatê. O que foi que ela viu aí, que ela chutou? Karatê Kid Ohara. Oh, Jesus. Já. Ei, mundo velho enganador. Levanta, doido. Capoeira agora é capoeira. Tem história, capoeira tem tradição. Capoeira deixou a marca do povo africano na nação. Capoeira tem história, capoeira tem tradição. Capoeira deixou a marca do povo africano na nação. Ela foi praticada nos quilombos, ela foi perseguida na senzala. Capoeira fosse a voz do povo que grita e não se cala. Capoeira tem história, capoeira tem tradição. Capoeira deixou a marca do povo africano na nação. Eita, furunca, né, pai? Capoeira, até os bichos tá desmantelados, né, pai Jaro? Daqui a pouquinho o Padre Jaro vai cantar no programa Cotecultura. É o maior brigueiro da região, é com o Padre Jaro, né, Padre Jaro? Já ele vai cantar pra gente aqui, com o Padre Jaro, se Deus quiser. Deixa eu ver os meninos aqui da viola aqui, cadê? Espinga na cartucheira, 14 vaca leiteira e o arroz.
Na cidade eu só ia cada 15 a 20 dias pra vender queijo na feira. E no mar tava focado todo dia, feriado, pescava a semana inteira. Muita gente assim me diz que não tem mesmo raiz dessa tal felicidade. E então aconteceu isso, resolvi vender o sítio pra vir morar na cidade. Já tem mais de 12 anos que eu aqui estou morando, como estou arrependido. Aqui tudo é diferente, não me dou com essa gente, vivo muito aborrecido. Não ganho nem pra comer, já não sei o que fazer, tô ficando quase louco. É só luxo e vaidade, pensa sempre que a cidade não é lugar de caboclo. Minha filha Sebastiana, que sempre foi tão bacana, mas a pena tá coitada. Namorou um cabeludo que dizia teve tudo, mas fui ver não tinha nada. Se mandou para outras bandas, ninguém sabe onde ele anda e a tia tá abandonada. Como dói meu coração ver a sua situação, resolveram nem casar. Até mesmo a minha velha já tá mudando de ideia, tem que ver como passeia. Vai tomar banho de praia, tá usando mini saia e arrancando a sobrancelha. Quem comigo se incomoda nessa meia anda na moda, com as unhas toda vermelha. Depois que ficou madura, começou a usar pintura, créditos e coisa feia. Voltar pra Minas Gerais, sei que agora não dá mais, acabou o meu dinheiro. Que saudade da palhoça, eu sonho com a minha roça no Triângulo Mineiro. Nem sei como se deu isso, quando fui vender o sítio pra me morar na cidade. Seu moço, naquele dia eu vendi minha família e a minha felicidade. Você foi embora, eu disse pra você que esse cara só vai te fazer sofrer. Deixe de bobagem, escute o que eu digo, O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora que quebrar a cara vai me dar razão e descobrir que ele é só ilusão, porque nem faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com um cara errado e te deixa na mão depois de ter transado. Aí nem realiza suas fantasias. E quando rola na cama cheia de vontade, então me chama que eu mato a saudade e te dou amor que ele não te deu. E quando me amar de novo você vai lembrar, e quando me deixou te pedir pra ficar, porque quem satisfaz sempre você sou eu. Quebrar a cara vai me dar razão e descobrir que ele é só ilusão, porque nem faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com um cara errado e te deixa na mão depois de ter transado. Aí nem realiza suas fantasias.
compadre Jaro da Furunga, né, compadre Adal? Tu é doido, uma musiquinha dessa aí, compadre. O compadre Jaime já chegou também. E aí tá vacinando aí os meninos daqui na Pampulha. Vacinando, que é pra ver se melhora essa gripe. Ô menino bonito, arroche logo, não perda tempo. Oxente, rapaz. Situação agressiva. Para, segura esse homem. Ah, filho da... Segura aí. 2, 3, sai da frente, compadre. Ave Maria. Suba de novo. Suba de novo. É da sua conta, montado em cima do jumento. Tá vendo que catatá aí é brincadeira. Ave Maria. Viva Deus, a gente trabalhando e galo balançando na rede, é fim de mundo. Pois é, meus amigos, estamos chegando aqui em mais uma expedição que a gente está falando aqui. E vamos entrar aqui em mais uma da nossa jornada aqui, na nossa curiosidade do nosso dia a dia. Estamos já encontrando aqui um pessoal que está vindo para onde a gente vai, beleza? Está vindo para onde a gente vai. Então a gente vamos seguir aqui, estamos pertinho aqui do ponto principal. Vamos chegar, povo bom. Vamos seguir, pessoal, vamos seguindo. Ia deixar a gente aqui, ainda bem que Nil Santana tá aqui filmando. Vai parar na goiabeira, não é? É, vai sair da televisão aí, compadre. Pois é, pessoal, ó aqui, ó. O outro portão para saída de dentro para a entrada, né? Dentro da preservação aqui dentro do estacionamento. E a gente vamos seguindo aqui, viu, gente? Ó, muito grande a área de estacionamento. Já valeu a pena eu ter vindo aqui, porque já essa novidade realmente se concretiza. Está se concretizando aqui os trabalhos da prefeitura, né? Essa aí, volto a dizer a vocês, aqui vai ser uma área de turismo, mas dentro da preservação, viu? Aqui daqui por diante agora, não aceita mais zoada de carro, não pode entrar veículo aqui dentro, né? Não pode usar som, enfim, existem as normas aí, beleza? Vamos seguindo e mostrando para vocês aqui do Coité Cultura. É isso aí. Pois é, pessoal, estamos seguindo aqui em frente. E a gente vamos chegar lá, no ponto que a gente esteja esperando que esteja mais alguma novidade depois do dia que tivemos por aqui. A gente percebe que já dá uma certa segurança as famílias virem para aqui, porque já tem uma área de estacionamento ali, né? Já se pode estacionar. E isso vai dando prioridade, as pessoas vai tendo uma opção de vir aqui. Você vem aqui 10 vezes, você vai à vontade de voltar, sempre tem. Por conta é uma área grande e você tem sempre a opção de subir, descer e ver todo esse tipo de projeto que tem aqui. Se eu mostrar para vocês aqui, é uma placa de informações aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo aí? Proibido o uso de bebidas. Venha mesmo, João Soares. Venha mesmo, João Soares. Venha bonito. Em nome de Jesus. Tá vendo? Álcool, né? Aí, ó. Vocês estão vendo aí, ó. E vocês aí que entram aqui, que vêm para aqui, tem que ter essa preservação aqui, senão o bicho pega. Vamos seguindo. Pronto. Vamos seguir aqui, gente. Descer o aço para dentro aqui, pra gente chegar no ponto principal
da nossa expedição. Vocês aqui não assistiram nossa matéria anterior sobre a toca da onça sussuarana, viu? Lembrando pro pessoal que a onça sussuarana, bom dia pessoal, a onça sussuarana era uma onça da região da gente aqui, não é essa onça de fazer medo a ninguém. Estamos aqui em um ponto, ó, que aves bonita, né pessoal? A gente chama até de gigante pelo tamanho que é. Aqui já no topo da serra aqui, encontrar umas árvores dessas. É bonito demais, rapaz. Aqui é um carrancudo, ó. Não dá nem para acreditar. A prefeitura já fez aqui os corrimão, o pessoal seguir até lá o mirante. E a gente é um carrancudo aí, ó. Não dá para você acreditar, né, o tamanho desse febrento. Aí, pessoal. Por conta né, da preservação aí. O solo deve ser fértil para ele crescer nesse. A gente não tem esse carrancudo aqui na Caatinga nesse perfil, né? Vamos seguir, pessoal. Nós vamos ver se nós conseguimos chegar lá na Toca da Onça, filmar algum trechinho lá pra gente. Tem muita gente que não vem, muita gente da nossa sociedade não vem ver, porque é complicado para estar aqui, né? Então a gente mostra, vamos chegando aqui e vamos mostrando. Aqui nós já temos uma barriguda aqui no caminho aqui da Toca da Onça, é bem diferente daquele caminho lá que a gente vai pro Mirante. Aqui é outra direção, essa serra aqui para explorar. Aqui é uma barrigudazinha, filhote, mas é interessante também, né? Não é tão pequenininha não, viu? Ela tem uma altura até considerável. Aí, ó, ela tem uns 25 a 30 metros de altura aí. É bonito você vir aqui, você quiser vir aqui, vale a pena para você descarregar a zoada da cidade. Vamos seguir aqui. Aqui tem a orientação das placas. A gente tem acompanhado as placas aqui, ó. Toca da Onça, tá dando certo, né? Tá dando certo. Seguindo aqui a trilha, a gente pode chegar lá no nosso objetivo. Muito bem, Coité Cultura. Outra barriguda aqui, diferente da outra. A natureza, não sei se essa tá prenha, possa ser que esteja, essa coscobeu. E já estamos aqui numa parte mais especando. É uma caatinga rala, né? Que a gente chama assim rala, porque ela é falhada. Mas é uma diversidade bonita. Essa Serra do Mucambo é o coscobeu mesmo, viu? Vamos chegando, vamos caminhando, dando uns passos largos e analisando isso aqui, né, gente? Se você puder vir aqui é bom demais. Essas pedras, que coisa linda. Aqui tá chegando já, é um pouco longe aqui, mas já tá chegando nas mediações aqui da Toca da Onça, essa toca tão falada, né? Segundo os veteranos que aqui viveram. Nós temos relatos de pessoas que viveram aqui, né, que falam dessa Toca da Onça. Que realmente aqui existia macaco, arara, umas jabuli, porco do mato, né? Javali, esse negócio aí todo. Então tem pessoas aqui que se criou aqui, do outro lado da serra aqui, e visitava isso aqui, vivia aqui na verdade. Mas na verdade nessa época aqui, tudo isso aqui era caatinga mesmo. Só tinha estrada no meio. Olha como é que tá bonito aqui, viu pessoal? Vamos chegando. Estamos chegando na Toca da Onça, viu? Olha ela aí, olha a bichona aí. Aí pessoal, tem sentido, né? O animal. Aqui tem algo estranho aqui. Aqui tem três cruz, os nativos que viveram aqui. Segundo o pessoal, os mais velhos falam que é os nativos. Fizeram essa demarcação. Aqui é o esconderijo da onça, é aqui nesse local aqui. Mas a onça que se tem aqui, que fala, é a onça sussuarana. Não é essa onça pintada lá da Amazônia, não é ela não. É a onça sussuarana, que ela é uma onça local aqui da região. Aqui é a Toca da Onça Famosa. É a Toca da Onça Famosa, essa aqui, ó. Aqui tem até os vestígios, tem fezes dela aqui, ó. Dá pra gente perceber, como a gente tá falando, aquela onça sussuarana, chamada onça de bode, que pegava bode, tal.
Aí, ó, muito bonita a Toca da Onça. É isso aí, gente, é um registro e a gente veio aqui para registrar isso. Muita gente não vem aqui, nas reportagens passa a ver e é importante. Ó, que coisa bonita. Eu tenho vontade de subir aqui, mas não sou doido. Desmantelado de cima a baixo aqui, eu não vou entrar numa loucura dessa, que eu não sou esses caras que vivem subindo aí nos piques altos de serra. Bonito, gente. A Toca da Onça, ela é realmente um esconderijo interessante. Essa vegetação cateterizando aqui a caatinga, né? Mesmo dentro de uma parte parecendo uma mata, essa parte aqui já é mais muito semelhante à caatinga, né? Porém falhada. É a natureza aqui do solo, né? É isso aí, pessoal. É isso aí, a gente registrando para essas pessoas que não podem vir aqui matar a curiosidade, a gente resista e mostra para essa turma aí que gosta do meio ambiente, né? Da parte geográfica. Ah, que coisa bonita, né, pessoal? É bonito, eu acho bonito. Se você não acha, o problema é seu, né? Mas eu acho. Aqui tem outra demarcação, não sei porque quem fez isso, só sei que fizeram, que essa pedra não ia nascer com esse, né? Desse jeito aí. Muito bem, vamos deixando o nosso recado aí, um likezinho, e é isso aí. Aqui não falta chuva, aqui não falta nada. Aí, gente, essa é a verdadeira Toca da Onça, a mais famosa de Coité região, aqui na Serra do Mucambo. Coité Cultura registrando isso pra vocês. Nem Michael Jackson, nem Luiz Gonzaga, nem Fernando de Noronha, nem os Coscobios podem dizer que não é a gente. Aí, comadre tá ali bebendo aguinha, minha esposa, minha amiga, minha Coscobiozinha tá ali cansada, mas registrando isso pra gente aí. Muito bem, Coité Cultura, filho do Coscobio, junto e misturado. Já dizia o grande Zezé de Camargo, aqui não falta sol, aqui não falta chuva, aqui não falta sol, aqui não falta chuva, até pra brotar qualquer semente. Se a mão de Deus protege, molha nosso chão, o que será que tá faltando? O pão. Se a natureza nunca reclamou da gente, corte do machado a foice, o fogo ardente, e nessa terra tudo que se planta erguia meu país. Nessa terra tudo que se planta erguia meu país. Tem alguém levando dom, tem alguém colhendo fruto, sem saber o que é plantar. Tá faltando consciência, faltando paciência, tá faltando alguém lhe dar. Feito um trem desgovernado, quem trabalha é dado errado, nas mãos de quem só engana. Mal que não tem cura, vão levando a loucura, o Brasil que a gente ama. Feito mal que não tem cura, vão levando a loucura, o Brasil que a gente ama. Aqui não falta sol, aqui não falta chuva. É ao vivo, semente. Comadre, você não viu não, comadre. O principiar da matéria anterior, essa matéria aí é separada dessa matéria aqui, que você não viu lá. A entrada do mirante. Aí é subindo pro mirante, que vai subindo, e tome-lhe degrau, tome-lhe tome, tome-lhe tome, tome-lhe tome.
né? Aí dá 1.256 metros do início da entrada da serra para chegar lá no Mirante. O Mirante é mais uma dessas coisas que o pessoal não sabe nem o que é dizer o Mirante, né? Mas eu vou dizer o que é o Mirante, o furunco do Mirante, que o povo não sabe o que é, mas eu vou dizer o que é o Mirante, né, compadre? O Mirante é um lugar para você ficar, né? O Mirante é um lugar para você ficar, para você ver se é ele mesmo, né? Mas ele é o Mirante, Então tem o Mirante também, né? Que a gente, na matéria anterior, a gente mostrou para o pessoal aí o que é o Mirante. Então aí, pega de baixo até chegar em cima, né? É longe, o negócio lá não é brincadeira não, né? Marcelo deixou isso aí bacana demais da conta, ó, isso aí, ó, de fora a fora aí. E agora está construindo lá, está quase pronta lá. Ó o Mirante aí, ó. Ó o Mirante aí, ó. Para você subir lá e ver o furunco do Mirante. Ó, pensa aí, ó o Mirante, o que é aí. Daí dá para ver o mundo todo, né? A Europa. Aí o Mirante aí, é o topo mais alto da serra do Mocambo. Pouca gente, né? Privilégio desse aí, a gente ir lá filmar isso aí, é um privilégio para poucos. Aí o febrento do Mirante aí, ó. Eita, é uma altura danada, você vê esse Mirante aí, ó, pra isso aí, ó, a altura disso aí, ó. Dá para ver o mundo sem fim, que aí essa parte já foi feita para você. Onde tá essa parte mais branca aí lá é a Caatinga, ó. Lá embaixo é pasto. Então de lá para cá é que é a serra. Lá onde está, vocês estão vendo aqueles umbuzeiros lá embaixo, na parte mais clara, ali é a entrada da serra. De lá para cá já é serra, não é mais pasto. E o Mirante começa lá embaixo. Vocês estão vendo aí, lá embaixo, então são 1.200 metros para chegar aí. Todo feito de escadaria, né? Bem feito com essa madeira, para poder a turma subir com mais segurança. E aí já que aí está enquadrado numa área de turismo, né? Departamento de Turismo e Cultura e Raibuliço. E é assim, né? A gente doidice, a gente subir aí porque a gente perde uma caloria danada e adquire uma dor nas costas também, né? Mas é assim mesmo, se a gente não fizer, não tem quem faça, né? Aí olha como é que ele é por baixo, é o Mirante, né? Aí tem permitido por 10 pessoas, mas sobe 20. O povo não respeita não, né? Sobe 20. E por aí vai seguindo, vai adiante. E a gente acabou que mostrando aí nas primeiras edições a nossa lambança. Eita, furunco, aí o Mirante é bem feito, pode subir, e depois, não tenha medo não. Aí foi feito com o carpinteiro desses cabos arretados aí, ó, virado com os cobeiros. Bom, tá dito e redito, né, compadre? Tá dito e redito e refalado aí. A vocês que não viram essa matéria, pode ficar embelezado aí. Se vocês for lá no canal do Coité Cultura, vocês vão poder ver lá toda a matéria, as 3 matérias da Barriguda, aí que foram feitas aí, que a gente fizemos com antes dessa última da agora, que foi essa aqui, a matéria do Coscobel, da Toca da Onça, 2ª edição, né, pai? É muito lindo, mas vocês... cadê aqui a mensagem de comadre Néia? Deixa eu ver aqui, né, compadre? Ela botou uma mensagem aqui, deixa eu ver se dá para ver. Muito bonito, mas vocês, eu vou domingo aí, se Deus quiser. Vá, mas leve açúcar, café, para se fazer lá para se fortalecer, né? Compadre Jaime está dizendo o quê, Jaime? Eu subo lá correndo. Filho da peste, já dizia o velho Romão, né? Filho da gota serena, né, velho? Rapaz, esse cara gosta de conversa, né, velho? Tu é doido. Esse cara vai de mentir, viu? Ele que tá dizendo que sobe correndo, né? Esse cara vai de mentir, viu? Vai mentir nos infernos, diabo! Nos infernos, mentir nos infernos, diz, é o velho do forró bodó que fica dizendo assim, né, velho? Boa noite, indo bucho grande. Não fala de bucho grande não, que eu não tô satisfeito com o meu, não. O meu bucho não tá essas gracinhas todas. Eu tô meio retado com esse negócio desses buchos. A gente parece uns calangos, né, rapaz? O que é isso aqui, bucho? Deixa eu ver isso aqui.
Pois é, meus amigos, estamos aqui em feira, no centro aqui, pra gente procurar uma clínica. Tô perdido, eu e meu colega Mundinho. A gente veio fazer um procedimento aqui com o padre Mundinho, do oftalmologista. E eu perdi a clínica, eu perdi o carro, não sei onde está o carro, e ele sumiu para outro canto, e agora nem médico, nem carro, e nem aonde ele vai achar ele. E tô aqui, né? Vou registrar esse momento aqui para depois a gente subir. Vou caminhar aqui, ver se eu acho o veículo, né? Onde a gente deixou. Aí, ó. Flor do Maracujá, que era um ponto de específico para a gente localizar, mas negativo. Mas vou procurar aqui o veículo que eu deixei aqui para baixo para eu tentar localizar agora Mundinho. Ele está aí procurando a clínica para fazer o exame dele. Deu errado. Vixe, Matuto é um negócio sério, né? Aqui no centro a gente botou o GPS, mas aí a internet sumiu, ficou difícil. Eu vou tentar localizar aqui o veículo. E ele descambou ali umas informações, ver se ele consegue achar lá o lugar da clínica, porque está no horário, não vai perder o dinheiro dele e perder a viagem. Eu estou aqui caminhando, mancando, procurar aqui o veículo, foi que eu parei aqui. Rapaz, Matuto é fora de série, né? A gente acostumado na cidade onde a gente mora, né? Os pontos tudo saibam, os estratégias que a gente conhece. Chega aqui, não é bem assim como a gente pensa. E a gente saiu meio-dia, era para ter saído mais cedo um pouco. Mas é isso aí, é só pra gente tirar sarro aí, né, compadre Mundinho? Tirar sarro aí que a gente vacilou aqui. Vou localizar o veículo aqui, ó. Tá nessa avenida aqui lá embaixo, ó. E vou voltar pra lá. Vou localizar o Flor do Maracujá lá, que é o ponto do específico lá de localização da clínica. Beleza? Eu acho. Daqui para a boca da noite, eu acho. Não é possível. Beleza? É isso aí. A gente perdeu aí o GPS e aí desgraçou-se. Mas vou seguindo aqui. Estou cansado. Cansado e suado. Muito bem. Se eu virar aqui que a rua é sem... Olha para isso aqui. Onde foi que eu deixei esse veículo, por Nossa Senhora? Beleza, gente. Matuto não é brincadeira, viu? Não é brincadeira. Deixa eu ver se ele tá ali, o veículo. Parece que achei o veículo ali. Pois é, né? Feira Santana aí, foi Feira Santana. Foi levar Mundinho lá para fazer um procedimento no oftalmologista e Mundinho não sabia onde era e nem eu também sabia. Eu chego lá dentro, o GPS, deu GPU, aí pronto. Ele desceu que não tinha onde parar o carro e eu parei em outra rua. Me bestaí, pensei que eu estava na Pampulha, em Coité, e não estava. Estava na João Duval aí, né? E aí, pronto, foi um furunco aí, né, compadre velho? Eita! Matuto é Matuto, não tem isso não, né, compadre? Valeu! Mas deu tudo certo e depois eu achei Mundinho. Vamos embora, só volto agora segunda-feira, se Deus quiser. Vamos ficar aí lá com o show do Rancho Teodoro, sábado lá em Salgadalha, lá na querida Salgadalha. Valeu, pessoal, até segunda. Não sei por que você se foi, quantas saudades que eu senti.